Saudações tricolores com febre de Libertadores, como vocês estão? Eu vim aqui para compartilhar com vocês o que eu acho que vai acontecer na primeira fase da Libertadores. Essas são as minhas previsões. Muito bem, o São Paulo estreia na Libertadores fora de casa no dia 5 de março, uma quinta-feira, na altitude de Juliaca, no Peru, a 3.825 metros, contra o Binacional. O Binacional é uma equipe que nunca jogou a Libertadores, portanto, lógico, o São Paulo entra com o dever, a obrigação de ganhar o jogo. Porém, será o primeiro jogo da Libertadores, o primeiro jogo do São Paulo. O momento do São Paulo, especialmente no ataque, não é muito bom. Hoje acabou de ter o jogo contra o Corinthians no final de semana passado, então nós ainda estamos nessa indefinição de que a gente não consegue fazer gol, então nós temos que ter muito cuidado. A altitude certamente vai prejudicar a nossa equipe e os nervos, o primeiro jogo fora de casa, é uma equipe pequena, então a pressão, a necessidade de ganhar. Mas eu acho, um pouquinho de clubismo aí, eu acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo. Eu acho que vai ser muito difícil, eu acho que vai ser muito truncado, muito complicado, bola rápida, ar rarefeito, vai ser muito difícil, mas eu acho que o São Paulo ganha esse jogo 1-0. No segundo jogo, o São Paulo vem ao Morumbi jogar contra a LDU de Quito. Esse jogo, a LDU é uma equipe tradicionalíssima, já foi campeã da Libertadores. No entanto, esse jogo o São Paulo tem que vencer. Não tem jeito, tem que ganhar esse jogo. Eu acredito que o São Paulo ganha esse jogo também, principalmente se os nossos atacantes estiverem já com pontaria um pouco mais afiada do que eles têm tido nesses últimos tempos. Eu acho que o São Paulo ganha esse jogo, inclusive com um pouco mais de facilidade do que vai ganhar o primeiro jogo no Peru. Então acho que vai ser uns 2 gols de diferença aí pro tricolor, e aí 6 pontinhos para começar bem a caminhada na Libertadores. Terça-feira, dia 17 de março, o São Paulo encarou o River em casa. Esse jogo eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. Porém, o River Plate é um time que gosta de jogar. É um time atual vice-campeão da Libertadores, sempre vai muito bem na Libertadores, muito bem no Campeonato Argentino. Eu acredito que eles venham para jogar futebol, e eu acredito que esse jogo, se o São Paulo for inteligente, for cirúrgico, o São Paulo consegue ganhar novamente. Então, por mim, aposto em 3 vitórias do São Paulo nos 3 primeiros jogos. O quarto jogo do São Paulo, no dia 7 de abril, é, na minha opinião, o mais difícil da primeira fase, porque é contra uma equipe tradicional, a LDU, e é em Quito, 2.850 metros de altitude, então a altitude vai pesar, apesar de não ser tão alto quanto Juliaca no Peru. Quito ainda assim é muito alto, e o pessoal contra a LDU eles costumam ter um pouquinho de dificuldade. Então eu acredito que esse jogo o São Paulo vai sofrer para empatar. Como eu sou São Paulino e como eu estou aqui fazendo minhas previsões com um pouquinho de clubismo, eu vou acreditar num empatezinho com o São Paulo lá em Quito contra a LDU. Então a partir daí 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, já dá um pouquinho mais de tranquilidade para fechar a primeira fase muito bem. Agora, esse jogo contra o River no Monumental de Núñez, no dia 22 de abril, eu vou explicar porque eu acho que não é o jogo mais difícil da primeira fase, da fase de grupos, O River acabou de ser punido pela Conmebol com 2 jogos de suspensão de torcida, jogo sem torcida, jogo em casa sem torcida. Então o River vai ter que jogar tanto o primeiro jogo em casa da fase de grupos, quanto o segundo jogo, que é esse contra o São Paulo, que é o segundo jogo deles em casa da fase de grupos, sem torcida. Então, jogando contra o River em campo neutro, sem torcida, eu acredito que um empate é bem esperado, e eu acredito que o River, sendo nosso freguesão na Libertadores, nós temos uma chance de ganhar. Então eu acredito que ou vai empatar, ou São Paulo talvez consiga tirar uma vitória da cartola aí. Eu vou colocar na minha previsão um empate, mas ainda assim o jogo não é tão difícil contra a LDU em Quito, com a pressão da torcida e com a altitude. Agora, para terminar a primeira fase, o São Paulo volta ao Morumbi
para jogar em casa contra o Binacional do Peru, que a essas alturas já deve estar eliminado, e jogando pro gasto, para fazer 3, 4, 5 aí, quanto conseguir. Claro, se o nosso ataque começar a fazer gol, né? Mas eu acredito que o São Paulo, esse deve ser o jogo mais fácil da primeira fase, e o São Paulo deve passar com tranquilidade sobre o Binacional em casa. Então, fechando aí, fazendo um geral da fase de grupos, na minha opinião, a minha previsão é que o São Paulo vence 4 jogos e empata 2. Ok? Eu sei o que muitos de vocês devem estar pensando, esse cara está maluco, nosso time está uma draga, a gente não faz gol, a gente não joga, o time está mal, etc e tal. Mas eu tenho que acreditar que a nossa tradição na Libertadores vai falar mais alto nesse ano. Nós vamos subir, fazer os gols que a gente precisa, vamos ganhar os jogos que a gente precisa e vamos passar em primeiro lugar do grupo. E aí nas oitavas de final nós vemos contra quem a gente vai jogar. Acredito que o São Paulo consegue, se Deus quiser, com tranquilidade, pelo menos chegar às quartas de final dessa Libertadores. Passando em primeiro do grupo, pega um time de segundo lugar de algum outro grupo, possivelmente um time mais fácil de ser batido, e chegaríamos nas quartas de final com tranquilidade, na minha opinião, né? O que vocês acham? Fiquem à vontade para discordar, coloquem nos comentários. Vocês acham que eu tô doido? Chama aí de doido, faz o que vocês quiserem e fala para mim o que vocês acham que eu vou fazer. Tem um amigo aqui que me disse que o São Paulo não passa nem da primeira fase, e é São Paulino igual eu, mas vamos ver, né? O que vocês acham?